Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 17, Liberdade por meio da renúncia interior, parte 2. Então a gente terminou com essa última frase. Eis porque Krishna enfatiza a atividade em detrimento da inação. Esta conduz inevitavelmente a um embotamento, a menos que a pessoa saiba concentrar sua energia positivamente na meditação profunda. 5.3. Ó poderoso armado, Arjuna, só renunciou de fato ao mundo aquele que acha fácil desvencilhar-se de todos os vínculos sem gostos, aversões ou apego à dualidade. 5.4. É o ignorante, não o sábio, que considera os caminhos da sabedoria, Shankya, e do yoga coisas diferentes. Quem está firme em qualquer dos dois beneficia-se de ambos. 5.5. O estado que se alcança por meio da sabedoria, Jnana, Yoga, o caminho do discernimento conhecido como Shankya, é o mesmo a que se chega pela ação, a ciência do Yoga. Os dois caminhos levam a uma só e mesma realização. 5.6. Mas a renúncia, ó poderosamente armado Arjuna, é difícil de alcançar sem a atividade unificadora de Deus e Yoga. Pela prática do yoga, o Muni, cuja mente está absorvida em Deus, não tarda a unir-se por inteiro ao absoluto. 5.7. Nenhum sinal dos vínculos kármicos permanece naquele que se purificou ao agir corretamente e empenhado na divina comunhão, yoga. Dissolveu seu ego no infinito, triunfou sobre os sentidos e descobriu-se uma só coisa com o eu de tudo. 5.8. Aquele que, em união com Deus, dominou a verdade, sabe bem, eu próprio não faço coisa alguma, embora veja, escute, toque, cheire, deguste, ande, durma e respire. 5.9. Fale, excrete, pegue com as mãos, abra ou feche os olhos. Essa pessoa sabe o tempo todo que tudo isso são apenas os sentidos apreendendo objetos sensoriais. 5.10. Assim como a flor do lótus é imune à água, assim o yogi que age sem a nada se prender, que ofereceu seu eu ao divino, não é afetado pela experiência dos sentidos, sutil ou grosseira. O aspirante espiritual deve praticar o alinhamento às experiências sensoriais, pois, se firmar definitivamente no eu, pode descobrir-se isolado dele por inadvertência, movido pelo fascínio de emoções novas. O leite, quando despejado na água, mistura-se com ela. Precisa ser agitado até transformar-se em manteiga para flutuar, não diluído à superfície. Concentrando-se no íntimo, o yogi, por assim dizer, bate a manteiga de sua percepção, separando o coalho, que é o sólido entendimento, do soro aquoso, que é a dependência sensorial. Pode ir então aonde queira, fazer o que bem entenda, juntar-se não importa a quem e permanecer por dentro imune aos atrativos ilusórios de Maya. Essa estrofe tem um significado mais profundo, motivo pelo qual as traduções comuns de experiência dos sentidos como pecado, ou em termos mais perfeitamente lógicos, envolvimento kármico, que parecem ambas cobrir a plenitude de seu significado, são na verdade inadequadas. Entendida literalmente e não figuradamente, para evitar o que de outro modo pareceria uma repetição desnecessária, a expressão torna-se aqui uma maravilhosa explicação adicional do caminho espiritual. Quando, durante a meditação profunda, a força vital é retirada da percepção externa do corpo, o yogi se dá conta de correntes energéticas fluindo através da carne, como filetes de chuva numa floresta, rumo ao caudaloso rio de energia que corre pela espinha. Depois que foram todas assim recolhidas, as correntes do corpo passam em sucessão para dentro e através dos 3 nadis, canais luminosos da força vital, localizados na espinha astral, o Sushumna, o principal, o Vajra e, finalmente, o Chitra. Atravessando o Chitra, a energia e a consciência penetram no canal mais profundo, o Brahmanadi, que constitui a espinha do corpo causal. Foi através de Brahmanadi que Brahma, o aspecto criador de Om, no papel de criador dos seres individuais de seus corpos, desceu para a manifestação exterior.
É por esse canal final de Brahmanadi, portanto, que a alma deverá ascender de novo para, de novo, tornar-se uma com o espírito. Quando o yogi direciona sua energia para cima, ao longo desse último canal, está pronto para ofertar sua consciência individual separada ao infinito. Durante o processo, observa curiosos fenômenos astrais. Essa estrofe do Gita adverte para que não nos apeguemos a tais visões. Do contrário, elas nos afastarão do objetivo de união completa. A abertura de Brahmanadi localiza-se no alto da cabeça. Uma vez atingido esse ponto, o yogi se mescla novamente à onipresença, pois então já terá sido removida a última barreira que o separava do infinito. Quem está à mercê, digamos, num bote das ondas do oceano não pode avistar a vasta superfície desse imenso volume de água, mas quando se coloca acima dela, do alto de um penhasco ou no ar, abarca todo o panorama eriçado de ondas. Nessa circunstância, sua atenção não se concentra necessariamente numa onda ou num conjunto de ondas. Do mesmo modo, Yogi pode abranger o oceano inteiro com imparcialidade, ou então recuar para suas profundezas, e já sem um ponto específico de onde olhar, mas tornado um com o espírito, descobrir que no ato, mesmo de observar, ele é ao mesmo tempo o observador e a coisa observada. O conhecer, o conhecedor e o conhecido se tornam um só. Vem, a propósito, lembrar aqui o que mencionamos mais atrás. Se você for visitar um castelo, quererá percorrer sem pressa seus belos jardins a fim de apreciar os canteiros de relva, os regatos, as árvores exóticas e as flores magníficas. Mas o processo poderá ser tão demorado que você talvez precise de uma encarnação para lembrar-se de que desejava visitar aquele castelo. Bem mais proveitoso é conhecer primeiro o senhor do castelo, que lhe mostrará tudo. Degustar com ele as belezas da propriedade será bem mais agradável para você, que então compreenderá e não apenas contemplará embasbacado o que vir. Potestades, visões e outros fenômenos talvez inspirem, mas se nos permitirmos desejá-los ou ficar presos a eles, seremos desviados do caminho para a verdade suprema. Um discípulo do mestre experimentava seu primeiro despertar da Kundalini e gozava a sensação de percebê-la subindo-lhe alegremente pela espinha. Encantado com o fenômeno, falou ao mestre sobre o assunto. O guru, para impedir qualquer satisfação incessantemente prematura da parte do discípulo, exclamou: Ora, isso não é nada. Das passagens acima, depreendemos que a ação e não ação significam para o yogi muito mais do que possam supor as pessoas espiritualmente adormecidas. Todos os significados profundos dessas expressões foram tratados pelo Senhor Krishna nas mencionadas passagens do grande discurso que é o Bhagavad Gita. Alguns discípulos lamentaram que fosse necessário tanto tempo para encontrar Deus, mas o Guru lhes disse: tendes de viver de qualquer maneira. Por que não viver então no caminho certo? Em verdade, nenhum tempo é necessário para encontrar Deus, pois o próprio tempo é uma ilusão. Ademais, a tarefa leva menos tempo neste mundo ilusório do que as pessoas costumam reservar no início da jornada de sua alma para esquecê-lo. E a gente para aqui esta parte do capítulo e continuamos o mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.